Bem, tudo bom, pessoal? Estamos aqui de volta. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para aqueles que me assistiram, um olá de novo. E para aqueles que não assistiram à última live, que eu falei um pouquinho de comercialização, eu vou me apresentar para vocês. O meu nome é Ricardo Cerveira. Eu faço parte do time do Instituto Biosistêmico e eu tenho uma missão aqui para trocar ideia com vocês sobre a comercialização. Eu estou vendo aqui do meu lado os chats, aqui o pessoal está ouvindo, isso é muito bom. Contar para vocês que da última vez nós trocamos uma ideia sobre a questão de comercialização junto ao varejo, porque antes do IBS eu tive uma experiência de 5, 6 anos, 7 anos, num grande supermercado, e eu trouxe algumas ideias, algumas coisas que aconteceram comigo, para que os produtores consigam enxergar uma forma de chegar junto ao varejo, ao supermercado, para vender lá. Que ele é importante, eu vou contar daqui a pouquinho. Daí eu fui convidado novamente já para entrar com um pouco mais de detalhes, um pouco mais de clareza naquilo que efetivamente o produtor pode fazer. Então, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou abrir uma apresentação que eu fiz, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam no chat, eu estou batendo o olho aqui, eu fico vendo, voltando, para tentar tirar dúvidas para vocês. Eu tenho a moderadora, a Thaís está aí também. E esse vídeo também vai ficar gravado, vai ficar no canal do IBS. Então, eu faço que nem os blogueiros aí, os youtubers. Vocês, por favor, assinem, se inscrevam no canal do Instituto Biosistêmico, para vocês receberem novos vídeos. A gente tem vídeos praticamente toda semana, até mais de uma vez por semana, algumas lives, outros vídeos do próprio IBS. Deem um like, que eu não sei muito para que funciona, porque eu não sou youtuber, mas o que interessa é que vocês fiquem sabendo o que a gente está fazendo. Então, eu vou abrir aqui para vocês a tela. Eu vou pedir para vocês só me dizerem se vocês estão enxergando a tela. Só dar um ok. Tem alguém já falando ok. Ah, maravilha. O pessoal está vendo a tela. Bem, eu também estou vendo. Eu deixei meu celular também ligado no YouTube para ver se funciona. Tem um delay aí. Isso é importante. Às vezes você escreve uma pergunta e eu não vejo na hora, porque tem um tempo de chegada das perguntas, não tem problema nenhum, tá? Eu vou primeiro falar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui, né? Para aqueles que não sabem, eu faço parte, junto do time do IBS, do projeto Conexão Mata Atlântica. Vim passar para vocês a questão de comercialização. Deixa eu pôr para frente os 5 P's para comercialização de hortifruti no varejo. Olha só, esses 5 P's são uma invenção que a gente fez, faz para a gente decorar, para a gente lembrar. Não é um aspecto teórico, é mais prático, mas que vão servir para vocês, principalmente os produtores, entenderem um pouco como é que funciona a lógica de eu produzir de um lado e eu conseguir da melhor forma vender. Porque a venda em si, o comércio em si, ele se estabelece porque existem pessoas que querem o seu produto e você tem o produto. Senão, você não consegue acessar o local onde você quer vender. Isso é muito simples. Então, para isso, existem técnicas para você produzir, organizar a produção, de forma que você não tenha muita perda de produção, não sobre muito produto que eu não consigo escoar a mercadoria, depois vira tudo adubo, quer dizer, todo o trabalho que você teve de produção vira depois adubo, ou que falte, o que também é ruim, porque imagina um cliente pedindo mais produto e você não tem o produto, porque você não planejou, você não se preparou. Então, nós vamos falar basicamente desse preparo. Eu não vou falar de técnicas de produção, eu quero que vocês agora esqueçam um pouquinho a questão dentro da porteira, que é a construção do manejo, tecnologias, isso a gente vem fazendo em outras lives. Agora nós vamos falar o seguinte: eu tenho uma propriedade, eu tenho uma produção e eu preciso, então, vender essa produção. Então, eu vou passar para vocês, eu vou apresentar a primeira coisinha, lembrar um pouquinho a importância do mercado do varejo.
Ó, só para vocês entenderem, relembrando também, para aqueles que não assistiram saberem, aqueles que assistiram lembrar, 50% das vendas do hortifruti, ela é feita no varejo. Olha só, significa o quê? Significa que a cada 100 quilos de produto de hortifruti vendido no mercado interno, não estou falando de exportação, o assunto é mercado interno, ele é entregue e vendido num supermercado. Não importa o tamanho, pode ser num supermercado grande, pequeno, médio, não interessa, e vendido no varejo. Isso significa muito, olha que maluco, então significa que o mercado de varejo, ele tem uma representatividade de venda altíssima, muito mais que feiras, muito mais que delivery, muito mais que restaurantes. Não que esses outros não sejam importantes, são e devem ser olhados, mas o varejo é um mercado muito interessante e muito importante, tá? Vamos começar agora a traduzir as palavras para a forma técnica. A primeira coisa é assim, esse mercado de hortifruti, para o varejo, eles usam o termo FLV, frutas, legumes e verduras. Esse é o termo técnico. Mas, Ricardo, para que eu tenho que saber isso? Porque quando você vai negociar com um comprador, você tem que saber a linguagem que ele fala. Às vezes o comprador não é do campo, ele é só da área comercial, então você tem que falar com o setor do FLV. Se chega lá na recepção ou procurar um comprador de hortifruti, acaba de você não encontrar. Por quê? Porque tem que saber o nome correto é FLV. Então esse é o termo técnico. E o termo técnico varejo, que eu repito várias vezes, o que é? É o conjunto de locais, mercadinhos, quitandas, supermercados, hipermercados, megamercados. Isso é mais do tamanho e do local. Tem mercados de bairro, tem mercados especializados, tem empórios. Então, o varejo, o que ele é? Ele é esse local pelo qual o consumidor vai e faz o autosserviço. Isto é, ele vai lá e pega seu produto e compra. Entendeu? Nesse caso, esse desenho não é, tá? Do autosserviço, é um produtor, é um fornecedor, que é o termo técnico de quem vende para o supermercado, junto de um comprador que está mostrando alguma coisa da gôndola. Mas o consumidor, ele vai lá, vou mostrar daqui a pouquinho, é autosserviço. Ele vai lá, escolhe o produto e compra. Apesar que já, por conta da pandemia, depois a gente vai trocar uma ideia, existem algumas mudanças que estão acontecendo junto do varejo, certo? E a importância do FLV para o varejo. Olha só que coisa maluca. 10% do que se vende no varejo, no supermercado, são produtos que vêm do FLV. Olha, significa que a cada R$100 que eu faturo no mercado, aproximadamente R$10 vem daquele departamento que tem frutas, legumes e verduras. Isso é pouco? Não, isso não é pouco. Isso é bastante. Claro que em termos de valor absoluto, isto é, em termos do valor do produto, ele não ganha, por exemplo, como setor, pensando no hipermercado, setor de eletrônico. Um computador, com certeza, vale milhares de alfaces. Mas, por conta do giro, você tem que a representação do FLV para o varejo é 10%. Portanto, a parceria entre ambos é muito interessante. Ambos querem fazer parceria, isto é, fazer negócio. O varejo quer fazer a sua comprar do FLV e o FLV quer vender para o varejo. Então, vocês começam partindo do pressuposto que ambos querem se encontrar. Só que aí que entra um detalhe. Tem uma pessoinha aqui no meio, que nós vamos falar... aqui. Uma pessoinha aí no meio, que eu vou falar daqui a pouquinho, que tumultua um pouquinho, e eu vou falar para vocês qual é. Antes de entrar nisso, eu esqueci que tem uma primeira regra, são 3 regras, 3 ou 4 regras básicas para que a gente olhe para o varejo. Primeiro, quem consome os produtos do produtor rural é a pessoa que a gente chama, essa terceira pessoinha, chamado consumidor. Mas o cliente do produtor é o varejo, é quem paga a conta. Como lá, Ricardo, eu não estou entendendo. O meu cliente não é o consumidor? Sim. Muita calma. Tem várias formas de você conceituar. Para a nossa análise técnica, o meu cliente é o varejo. É com ele que eu faço negócio. O consumidor, ele é quem consome, é o usuário dos meus produtos, é quem vai lá e usufrui do produto, se alimentando dele, por exemplo.
Já o cliente do varejo, aí sim é o consumidor. No momento que ele vai para o checkout, vai para o caixa, e ele está fazendo a transação, passando o cartão, passando o produto, esse é um contrato no qual ele pegou um produto e vai pagar por ele. Portanto, o cliente do varejo é o consumidor. Mas por que eu tenho que saber disso? Porque tem uma questão muito simples. Para me dar bem com o meu cliente, que é o varejo, eu preciso atender bem o consumidor. Eu preciso sempre estar de olho no consumidor. Veja, por mais que o cliente fala, não, mas o seu produto é assim, assim, assado, se o consumidor quer o seu produto, pode ter certeza que o varejo vai querer também. Então, olha, existe o cliente é rei, o consumidor é rei. Se ele quer o seu produto, o varejo vai querer o seu produto. Vamos lá. E o que o consumidor quer? É agora que a gente entra, que a gente começa a entrar na técnica da lógica da comercialização. Primeiro, vamos entender aqui que o produtor, você tem aqui a figura do produtor, você tem a figura do varejo, certo? Do comprador, no caso. Porém, vocês podem ver que nessas duas aqui, você tem o consumidor. Essas duas figuras aqui, o consumidor escolhendo o produto e o consumidor comprando o produto. Vocês reparam que daqui o produto vem, passa para o varejo, do varejo vai para a mão do consumidor e o consumidor passa no caixa e paga. Essa rota, até hoje o consumidor tem interesse em saber. Então, assim, antes de entrar nos 5Ps, que tem um Rzinho aí que chama rastreabilidade, que não é tema da apresentação, mas que com certeza vocês vão se deparar. Cedo ou tarde já existem leis que exigem que o produto do FLV seja rastreado. Por quê? Porque o consumidor aqui, quando está pagando, ele quer saber que, além de estar na gôndola que passou para o supermercado, veio para o produtor. Então, a gente não pode esquecer que, além das características que eu vou falar daqui a pouco, o consumidor ele quer a rastreabilidade, que não é tema dessa live, mas é importantíssimo. Eu fui lembrado para deixar claro para vocês que isso, inclusive, é tema de trabalhos que vocês vão ter futuramente. Espero que vocês entendam com o tempo, mas agora o assunto é os 5Ps. Bem, esses 5Ps, como eu te disse, é uma teoria que eu criei, não é nada teórico, é prático, é algo que eu busquei traduzir daquilo que eu percebo na hora da gente ter acesso ao varejo. O primeiro P, todos eles olham para o consumidor, vocês vão ver. Primeiro P é P de produto. Primeiro, o que o consumidor quer comprar ou consumir? Olha, gente, isso parece brincadeira, não, mas é óbvio que eu sei o que o consumidor quer. Pois bem, vocês sabem que existem várias variedades de produtos de FLV. Mas vou dar o exemplo do jiló. O jiló você tem dois tipos. Você tem um jiló redondinho e você tem um jiló compridinho. Eu não lembro qual que é o paulista e qual que é o carioca. Não me lembro de cabeça. Se alguém puder escrever no chat aí, o compridinho é o carioca, isso eu agradeço. De qualquer forma, se você mandar o jiló paulista para mercados do Rio de Janeiro, você não vende. Como assim? O consumidor não quer este produto, por mais lindo que jiló seja, apesar que eu não gosto de nenhum jiló por opção, eu gosto de outros hortaliças. Mas quem gosta de jiló no Rio de Janeiro quer a variedade específica para o jiló carioca. E se eu levar esse jiló carioca para São Paulo, para a capital, por exemplo, você não vende. Mas são jilós, mas são jilós que não são o produto que o consumidor quer em determinada região. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não adianta, eu vou produzir jiló, mas para onde você vai vender? O produto interessa. Não estou nem falando ainda das propriedades do jiló, da qualidade, da quantidade. Ainda não cheguei nisso. Estou falando do produto. Então, o primeiro ponto, na hora de sentar para conversar com o varejo, com o mercado, é o que você quer. O segundo ponto é o preço. Quanto o consumidor está disposto a pagar? Veja, nós estamos falando de um produto que é uma commodity. Claro, eu posso embalar, eu posso certificar orgânico, esta é uma saída para o mercado de commodity. Lembrando que o mercado de commodities são principalmente produtos agrícolas, petróleo também é um produto de commodity, que basicamente a lógica é simples. Se você não tem alface, eu pego de outro alface.
Porque alface, entre aspas, é tudo igual. Claro que não é. Mas, na visão do mercado, alface é alface. Portanto, o mercado de commodity, ele tem um detalhe. A maioria do mercado de commodity, quem dá o preço é quem compra. Isso é horrível, mas é a realidade. É a realidade. Não que não seja possível negociar com varejo. É claro que é possível negociar com varejo, é claro que é possível negociar com o consumidor. Mas se você ficar muito longe do preço que o consumidor está disposto a pagar, não funciona. Significa o seguinte, se eu botar um pé de alface por R$10, por R$20, eu não vou vender. Não vou vender. Às vezes um cara descuidado passa o carrinho sem perceber. Mas a maioria não vai vender. Porque ele não está disposto a pagar R$20 um pé de alface. Pelo menos no mercado brasileiro, tá? Tá, calma. Tem mercados fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, se paga uma unidade de banana. Hoje está saindo, uma unidade de banana está saindo acho que R$2, mais ou menos. Uma unidade de banana. Porque lá não tem produção de banana, a produção vem de longe, tem um monte de senões. Aqui já você não consegue vender a banana. Uma banana custa R$2 lá fora, tá? Então, o preço, que eu vou falar também, ele é importantíssimo e tem uma maneira de você calcular. Eu não vou abordar o método de cálculo do preço, como é que você chega no custo de produção, mas a lógica eu vou apresentar para vocês. O outro P é P de propriedade. Não é propriedade rural, não. É de propriedade de característica do produto, a qualidade que o produto, que o produto tem e que o consumidor valoriza. Ah, ele gosta de laranja amarelinha. Bem, é uma propriedade que a laranja deve ter. Uma laranja verde escura, se o consumidor não quer, ele não vai querer comprar. Ele vai buscar as amarelinhas. Eu vou dar alguns exemplos de qualidade e isso é muito importante, porque numa produção agrícola você tem produção sendo feita do produto que você plantou, obviamente, mas as qualidades da produção, elas são variáveis, então você tem que tomar esse cuidado. Nem sempre você produz aquilo que o consumidor quer. Ah, Ricardo, mas o consumidor às vezes quer umas coisas muito malucas, sim. Mas se ele quer uma coisa maluca, que não é possível produzir, com certeza seus concorrentes também não estão produzindo. Então, o consumidor, me desculpa, ele é rei até certo limite, até o limite da possibilidade. Se não, não tem como. Não adianta ele querer um pé de alface de 1 quilo no verão. Ele não vai encontrar. Só se ele pôr vários. Não. Um pé não vai conseguir. Porque não dá, o clima não permite. Daí ele vai... esse tipo de consumidor, obviamente, vai se ajustando, mas estamos falando do consumidor como um ente geral, tá? É uma média. Ele tem uma noção, uma exigência que a gente já sabe qual é, pelo menos que o varejista sabe, senão ele não está no mercado. Olha que interessante, o varejista, que é o supermercado, se ele não conhece o consumidor, ele não está no mercado. Então, isso é muito importante, tá? Eu estou sempre virando para o lado só para ver se tem algum probleminha, porque a gente não tem o feedback aqui do pessoal, né? O outro P, o quarto P, é P de período. Quando o consumidor e clientes querem um produto. Olha só. Esse é meio estranho, às vezes, você pensar. Eu produzo muito bem alface no inverno ou na primavera. Então, vamos vender toda a alface nessa época? Quando é que o consumidor quer? O consumidor gosta de alface no verão. E a mandioquinha? No inverno. Às vezes, é uma briga pela sazonalidade. Isso nós, às vezes, temos que educar o consumidor para ele entender que não tem morango o ano todo. Morango o ano todo significa morango fora da época, morango ou importado, que é ruim, ou cheio de veneno. E não é o caso. Nós temos que ensinar o consumidor que morango, por exemplo, ele tem uma sazonalidade específica. Porém, quando a gente consegue quebrar um pouco essa sazonalidade, usando variedades adequadas, manejo adequado, usando estufa, por exemplo, você consegue atender o cliente, o consumidor e o cliente, obviamente, no momento adequado. Isto é, naquele momento que ele quer consumir. Olha só, nós estamos agora na época de festa junina. Imagina o que acontece com pinhão, imagina o que acontece com batata doce. A venda cresce. Tudo bem que nós estamos no período de pandemia e não está tendo festas juninas, infelizmente. Mas vamos pensar do ano passado, esse ano está meio diferente, quanto houve de aumento de gengibre para fazer quentão? É um período importante de gengibre.
Então, eu preciso ter gengibre nessa época do ano, porque nessa época do ano tem um aumento de consumo de gengibre. Não que não venda fora dessa época, mas significa que existe um período específico. E o período, às vezes, é o ano todo, semanal, um período específico. Isso a gente também tem que conversar com o nosso parceiro, com o nosso cliente, que é o supermercado. Afinal, ele também tem um belo conhecimento de período, tá? Eu lembro quando eu, abrindo um parênteses, quando eu trabalhava no supermercado, que existia não só períodos ao longo do ano, mas sim períodos ao longo da semana. Você tinha, por exemplo, terça ou quarta-feira, que é o dia de feira, a venda de FLV explodia, vendia muito. Depois, sábado vendia muito bem, domingo era horrível, não adiantava nem entregar, porque ninguém comprava. O pessoal comia fora, sei lá, não ficava só tomando cerveja, então não comia FLV, não comia hortaliça, não comia fruta. Então, é interessante que, inclusive, dentro de uma semana, eu falo semana porque é um período para a gente sempre estar mensurando, tá? Para a gente poder conversar, existem essas variações. Nada que seja impossível de trabalhar. O outro P é de parcela, de pedaço. Quanto o consumidor quer comprar, quantidade que ele quer. Olha só, quantas alfaces a gente come por dia? Não adianta eu comprar 10 pés de alface. Não vou conseguir comer 10 pés de alface, vai estragar antes. Ou 15 quilos de tomate. Não vou. Vou pegar meio quilo, um pé de alface, vou comendo até durar, porque são produtos perecíveis, produtos que estragam. Então, a quantidade é importantíssima. Não que eu vá entregar 1 quilo de tomate ou um pé de alface, mas a quantidade que eu vou ter que ter disponível é uma quantidade suficiente para o mercado do varejo absorver e vender. Ele não vai comprar além da conta, porque ele não quer que sobre produto. Lembra que eu comentei que tinha muita gente ainda que colocava um monte de produto, sobrava e devolvia, descontava do produtor? Isso não é normal no mercado. O mercado, ele compra o produto e vende. E se perde, ele perde. Então, ele não pode errar. Isso é desperdício. Então, a produção também tem que tomar esse cuidado. Não adianta nada eu plantar um monte que eu sei que não vai vender, porque ninguém come tudo de uma vez. Tá? Então, quem manda em tudo isso? Todos os P's, você pode ver que tem a palavra consumidor. Isso sai do consumidor, que reflete no cliente, que é o varejo, e que vai demandar isso de nós, produtores. Nós, produtores, temos que entender esses 5 P's, e eu vou agora falar um por um, detalhando eles um pouquinho, como é que a gente faz. Primeira coisa, voltando para a questão do produto. Produto. Não adianta eu produzir um item. Não tem lógica eu produzir só cenoura. Vou produzir cenoura. Tá, Ricardo, tem gente que produz só cenoura. Sim, mas daí vende no Ceasa específico. Porém, lá na ponta do mercado de varejo, não existe um mercado de varejo que só tem cenoura. Por quê? Porque o consumidor não quer só cenoura. O consumidor quer cenoura, mas não quer só cenoura. Ele quer um mix de produto. Mix de produto. O termo técnico é sortimento. Eu preciso ter um sortimento. Quando você sentar com um comprador, ou a sua cooperativa for sentar com um comprador, ou sua associação, sei lá, a primeira coisa é qual é o seu mix de produto, ou qual é o seu sortimento. O que vocês têm de disponível? Eu tenho X itens. Esses itens são suficientes para o seu consumidor? Sim ou não? É pouco? É muito. Não vou pegar tanto disso. Que nem aspargo. Às vezes não tem como produzir aspargo, ele custa caro para produzir, inclusive. O varejo, dependendo do varejo, não interessa, o consumidor não quer. Mas alface vai querer. O tomate vai querer. Cadê o tomate? Mas está aqui. Vai querer uva. Mas uva eu não produzo. Calma que nós vamos chegar lá. Produtores de hortaliças são diferenciados, tá? O FLV, o F de frutas, vem de um grupo à parte de produtores de frutas. Legumes e verduras são de outro grupo. E ainda, legumes e verduras, alguns legumes são de produtores próprios, principalmente cebola, tomate e batata, são itens, e alho, são itens que, por eles durarem mais, inclusive, é possível fazer estoque, e às vezes o varejo até importa. Já teve uma concorrência muito grande com alho da China. Olha só, da China vindo para cá, barateando, alho da Argentina, cebola da Argentina, isso aconteceu muito. Agora, a verdura não tem como. Verdura está na mão de produtores que estão próximos do varejo, porque ele estraga mais rápido, ele é muito perecível. Então, vamos considerar que os nossos legumes, eles são aqueles de tipo rabanete, cenoura, batata pódio,
mas tem um concorrente dos bataticultores que são grandes. E folhagem, aí é geral, aí tem que ter um mix de sortimento de folhagem, que é verduras, né? Então, vamos lá. Vem da cesta de produtos, você tem aqui uma cesta, ó, o consumidor ele quer isso aqui, ó, e não isso daqui. Ah, Ricardo, mas eu produzo muito bem alface. Tudo bem, você tem que se juntar com outros que produzem outras coisas, porque você não vai entregar uma cesta dessa. Essa cesta não vai atender o teu mercado de varejo. Ah, no CEAGESP? Pega. CEAGESP pega. Mas no varejo, não. No varejo, muito difícil, caso muito raro, não esqueçam, vocês precisam ter um mix de produtos. Tá? Preço. Como eu disse para vocês, eu não vou entrar no mérito da construção do teu preço. O que a gente tem que ter noção é que o preço ele é composto por alguns pedacinhos das pessoas que precisam ganhar para viver do negócio. Então, você tem o preço aqui, que é esse aqui, ó, preço, que é o que está na etiqueta do produto, ele é composto, basicamente, para efeito de ilustração, de um NACO, que não é um NACO pequeno, do varejo. Então, existe um preço do varejo, ou, desculpa, um custo do varejo, que eu chamo margem do varejo, tá? Essa margem, para que é? Está o lucro do varejo e está todas as despesas do varejo. Gente, um supermercado localizado na Rua Pamplona, em São Paulo, metro quadrado caríssimo, você precisa faturar muito, precisa ter uma margem que absorva um custo muito grande, uma despesa muito grande, por exemplo, do local, energia, tudo com ar-condicionado, então existe um custo. Ah, Ricardo, mas às vezes eles exageram, calma lá, eu não disse o percentual, varia, inclusive de mercado para mercado, e se existe N formas de negociar. O que é importante é que na composição do preço do produto final, você tem a margem do varejo, legal, você tem a margem do produtor. Ah, é quanto eu gasto de adubo? Não, a margem do produtor é o lucro dele, as despesas do sítio, da fazenda dele. Ué, não tem custo a casa dele, não tem custo o trator que usa para todas as culturas. A margem, expedação é o que o produtor merece receber no final do mês, mais aquilo que ele vai ter de custo mensalmente, mesmo que ele não produza nada. Tipo assim, hoje, você parou de produzir, o que ainda vai continuar te cobrando? O telefone, então é despesa. Coloca aí. Entendeu? Ah, adubo. Não, adubo eu não vou gastar porque eu não vou produzir. Então, daí, isso é outra coisa. Então, a margem do produtor também, na mesma lógica do varejo, é o lucro do produtor, que ele merece ter lucro. Não é errado, inclusive. É para ganhar lucro, é para ganhar dinheiro produzindo. É difícil, isso é outra questão. É difícil, mas tem esse pedaço que é dele e a despesa que é referente à propriedade, ao ambiente, à produção, não à produção em si, ao produto em si, que daí é o outro item, que é custo de produção. Aí sim, entra adubo, semente, água, sistema de irrigação, pensando nisso. Às vezes tem custo de água, né? Tem locais que cobram pelo uso da água. Tem vários custos lá, os defensivos, de preferência ecológicos, mas tem custo. Tudo isso tem custo. A mão de obra do local, a mão de obra às vezes pode ser despesa, dependendo do local que é, mas imaginando que tudo que eu uso para a produção, de imediato, é o custo de produção. Então, a alface, ela pode custar, isso são números que estão me vindo na minha cabeça, pode custar 50 centavos, daí eu ponho mais 50 centavos, que é a minha margem, e daí o supermercado põe mais R$1. Calma lá, Ricardo, você falou que o custo da alface é 50 centavos, minha margem é de 50%, 50 centavos, e o supermercado põe R$1. O supermercado está levando um percentual maior? Pior que não. O percentual é o mesmo. O valor absoluto sim, mas em percentual é o mesmo. O percentual se dá de cima para baixo. Significa que o meu alface de R$1, ele é composto, quando eu entrego para o supermercado, ele é composto de 50 centavos para mim, portanto é 50%, e 50 centavos, que é o custo da produção. Então, minha margem é de 50%. 50 dividido por 1. Quando o supermercado põe mais R$1, fica R$2. Ele está colocando uma margem que é R$1. Desculpa a minha letra, eu sou canhoto e estou fazendo com o mouse e com a mão direita, tá?
significa R$1 sobre 2, significa que a margem dele é de 50%. As margens estão iguais. Ah, mas o produtor, ele ganha menos com isso? Sim, porque ele não tem o valor agregado. O valor agregado é o espaço de conveniência que o consumidor vai lá pagar. Se ele montasse uma loja, ele poderia fazer esse preço. Como tem associações de produtores que montam lojinhas, lojas de varejo nas cidades. Isso não é errado também, é uma ideia. Mas preço, eu vou chegar até aqui, e preço, aí vem a negociação, que é um outro capítulo, é uma outra parte. Eu estou agora na organização da produção. Eu preciso saber o preço, senão não tem como. E vender prejuízo não tem condições, tá? Propriedade. Características do produto. Vamos lá. Uma cenoura. Isso aqui é uma cenoura. Isso aqui é uma cenoura. Essa aqui também é uma cenoura. Essa cenoura aqui tá boa? Depende para quê. Ela tá doente aqui. Se eu tiver muita vontade de cenoura e cortar aqui, eu consigo comer esse trecho aqui. Aqui, ó, aqui ela só tá bifurcada. Aqui tinha uma pedrinha, abriu. Não, o consumidor não quer isso. Isso não é uma cenoura. Por mais que seja uma cenoura como espécie, como planta, como produto, não é uma cenoura. Então não adianta dizer, eu produzi 100 quilos de cenoura. E os 100 quilos forem assim, você não produziu nada. 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 Ricardo, espera um pouco, porque eu sei que tem gente que absorve esses produtos bifurcados, que dá para tirar aí onde está doente, dá para reaproveitar, fazer um raladinho. Tá, estou falando do mercado de varejo, ele exige uma qualidade específica, que eu vou apresentar um exemplo, inclusive de cenoura, e que ele é aquilo que é o produto que ele quer. Se não for mais aquilo, ele não quer o produto, então não é mais o produto. Putz, confusão. O produto tem que ser conforme a propriedade, a característica dele, que ele pede, porque é o que o consumidor enxerga. Se o consumidor enxergar isso aqui, ele vai deixar na gôndola. Não vai comprar, não é produto. Então não adianta. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo, isso é real, tá? Eu até cobri aqui os nomes dos varejos, tá? Ficha de encargo de folhagens. Então é um livro no qual você tem todos os... É um livrão assim, que você tem todos os itens de produtos, que daí vem aqui o tamanho, olha aqui, olha. Inclusive ele dá o período, olha que interessante. De outubro a abril, se a letrinha está pequena, eu vou ler para vocês, ó. De outubro a abril, ele considera a classificação, nesse caso, de cenoura rama. Por que cenoura rama? Porque ela tem que vir com a rama, ela tem no mínimo 550 gramas e 850 gramas é o peso máximo. Já de maio a setembro, o peso mínimo é 850 gramas. Além disso, tem que ter característica como cor, aspecto, os defeitos, aqueles defeitos é 5% do lote, defeitos leves até 10% do lote. Existe um procedimento que eles olham na recepção para ver como é que está essa cenoura, e aqui um exemplo, a identificação da cenoura. Então, olha lá, você tem 50, 60 itens que têm uma característica própria, uma propriedade que é exigida para entrar dentro. Por que o supermercado não gosta de mim? Ele exige essas coisas? Não, é porque o consumidor quer desse jeito. Ou a gente muda o hábito do consumidor, que é um baita trabalho, que eu acho que deve ser feito, porque tem muito consumidor exagerando na exigência, ou não adianta brigar com o varejo. Tem que brigar não, né? Tem que conscientizar o consumidor, que às vezes o produto não sai perfeito. Isso dá para ser feito. Isso é um outro tema, mas é importante vocês verem que chega lá no mercado que eu vou vender, se pergunta qual é a ficha de encargo, ou qual é a ficha técnica do produto que você quer, ou como você quer os produtos do sortimento, lembra a palavra sortimento, da lista de produtos. Isso é importantíssimo, vocês têm que sair na mão, porque é com base nisso que eu vou planejar a produção, certo? Período. Olha aqui, eu tenho aqui o mês de junho, que legal, e daí eu tenho que entregar quando? Olha, eu lembro que eu contei para vocês, às vezes numa terça-feira vende bastante, porque é dia de feira, ou a véspera do feriado aqui, ou no feriado não vende nada, mas na véspera vende bastante, no domingo é uma porcaria. A nossa conta, para efeito de entendimento, eu vou sempre trabalhar com semana, tá? Até porque, na prática,
a gente consegue administrar produção semanal. Então, a nossa ordem de organização é quanto de produto por semana, porque daí eu diluo isso, né? Então aqui vende muita alface, aqui vende pouca, mas ao longo da semana eu tenho uma média que dá para eu me organizar. Diário já é mais difícil, não recomendo. Semanal, eu acho que é uma ótima forma de você organizar a sua produção. Então, a pergunta que sempre tem que fazer é: que produto que você quer? Lembra lá atrás do quanto produto você quer? Quando você quer? Eu quero de janeiro a março, tantos quilos por semana. Como é o produto que você quer? O preço que vai ser pago. E daí nós vamos entrar no quinto P. Gente, vocês podem perceber, alguém percebeu que existem outros mercados que funcionam desse mesmo jeito? Olha só, merenda escolar. Merenda escolar é a mesma coisa. Você tem um período, que é o período letivo, e você tem o período de férias. O período de férias não tem merenda. Como é que eu faço? Como é que eu faço com a merenda? Eu preciso organizar a minha produção para entregar para as crianças, portanto, que são os consumidores, entregar na escola, a quantidade de consumo no período letivo. E eu tenho esse volume, eu vou pedir para a nutricionista, para a merendeira, enfim, para a diretora da escola, passar. Normalmente, como a escola é pública, existem editais, e no edital está escrito a quantidade. E a qualidade. Olha que importante. Preciso de produto, quando quer, como quer, todos os pezinhos aqui. E o último, que é a parcela ou porção também. Alguém aqui escreveu porção, também serve, a gente muda, vamos colocar outro P aí. Mas é a quantidade. Eu gosto da parcela por duas razões. Porque tem uma coisa que é a parcela em termos de quantidade de produto. Quantos sacos de batata, aqui acho que é batata, eu preciso entregar para um determinado produto, com uma determinada qualidade. Isso é uma coisa. E também, se vocês observarem aqui é uma vista de cima, um desenho, aí, um croquisinho de uma propriedade. Aqui, por exemplo, é a área sede, eu não consigo plantar nada, aqui é muito declivosa, aqui é a área de mata, eu não posso plantar, então eu tenho esse trecho aqui para plantar. Então, eu tenho que pensar também qual é a parcela de produção, da área de produção. Vocês vão ver que para produzir com regularidade, eu preciso ter uma área. Não basta ter um canteiro ali, eu vou plantar tudo aqui, colho tudo de uma vez e entrego. E na semana seguinte? Então você vai precisar ter outra área, porque você não vai conseguir plantar em cima. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Eu vou ter que plantar em áreas separadas. Então, para isso, vai ter um total de área que você vai ter que ter para a produção. Por isso que eu falo parcela. A parcela não é só a quantidade de produto que eu vou ter que entregar, mas sim a parcela da terra, parcela da propriedade, da área de produção, que você vai ter que destinar e ver se aquilo que você está se comprometendo a produzir cabe. Porque não adianta nada fazer isso daí, começar, eu vou ter que entrar na área de mata. Não pode. Eu vou ter que plantar na área muito declivosa, a tua produção vai cair muito. Ou vou ter que plantar na área sede, onde tem pedra, onde tem restos de coisas humanas, tem criança pisando em cima, gato andando, cachorro. Você não vai conseguir produzir. Então, na prática, a parcela ela serve para você entender a quantidade de produtos que você tem que ter na mão e a área que você vai ter que ter também na mão para você produzir. Então, eu vou continuar aqui. Esse daqui é uma brincadeira que finaliza no sexto P, que é de planejamento de produção. Não é um P, é uma brincadeira. O planejamento de produção, o escalonamento produtivo, que é o termo técnico, basicamente é pegar todas aquelas informações que eu passei dos 5 Ps que a gente criou e organizar tudo isso para planejar a produção. E eu vou fazer isso de uma forma muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não é um exemplo real, é um exemplo fictício. Os números não são reais, são para dar exemplo, como eu disse, mas eles não fogem de uma ordem de grandeza, tá? E eu vou passar o exemplo agora, eu vou ler para vocês agora. Vamos lá. Primeiro é o seguinte. Eu tenho um produtor que se compromete com a sua cooperativa, ele faz parte de uma cooperativa, a entregar uma cota de produção, que faz parte do contrato entre a cooperativa, que ele faz parte, a cooperativa dele, e um grande supermercado. Isso, se não acontece, se vocês estiverem cooperados e não acontece isso, é importante vocês conversarem, porque é importante o cooperado ter uma cota de produção. Isso é uma conversa, uma organização comercial. O produtor ele tem que se comprometer com a cooperativa, e quando se compromete, não é assim, eu vou ver. Não, se comprometer, porque afinal a cooperativa tem um contrato.
com o supermercado, é a cooperativa do produtor. Então, é assim, é seu negócio. Então, é importante ter esse compromisso. E funciona o seguinte, o varejo, na conversa que teve com a cooperativa, que inclusive, de repente, o próprio produtor é um dos diretores ou um dos participantes da área comercial, ele quer um mix de 20 produtos. 20 produtos. E, para exemplificar, ele quer 100 unidades por semana de cada um dos 20 produtos. É muito simples. O varejo chega para você, é claro que esse número redondinho não é, tá? Ele é variável, mas para a gente entender como é que é feita a conta, o cálculo, eu vou considerar um mix de 20 produtos, sendo 100 unidades de produto por semana, de cada produto. Simples assim. Ele vai sair com uma ficha, lembrando que esses produtos têm uma qualidade própria, uma propriedade própria, né? A quantidade eu já tenho aqui, eu já tenho a periodicidade, né? A regularidade, que é por semana. Não estou distinguindo verão e inverno agora, nem vou entrar nesse mérito. Vamos supor que seja um contrato aí de 3 meses do inverno ou no verão, sei lá. Tá? É isso. E o produtor se compromete a produzir 4 produtos. Desses 20, ele vai falar, não, eu vou pegar uma cota de 4 produtos, vou produzir 50 unidades por semana. Ainda vou faltar, obviamente, mais 50 unidades para outros produtores produzirem dos 4 que ele escolheu, além dos outros 16, que até a gente não sabe quem são os cotistas dessa produção. Esse 4 é um número muito importante. Normalmente, o produtor tem lá uns 20, 15, 20 produtos na propriedade. Pode ter, pode e deve. Isso é diversidade de produção. Mas, para administrar, foquem em culturas principais. 4 já é uma cultura principal mais que da hora para você administrar. Então, assim, para você fazer um planejamento de produção para o negócio, não deixe de plantar os outros, porque os outros têm outros mercados, têm feiras, essas coisas. Mas se é para focar para uma cota, não pega a cota com os 20 itens. Você não vai dar conta. E o problema de não dar conta é que se você não entregar, você queima o filme. Lembra a história de queimar o filme? É da minha época, né? Queimar filme, o teu cliente não vai querer mais você. Isso é um problemaço. Então, escolha poucos produtos como o comprometimento da produção. E é isso que nós vamos falar. Então, o que o produtor pegou? Ele pegou 4 produtos. Quais são eles nesse exemplo? Uma alface. Tá? Eu vou usar exemplos. Isso são exemplos típicos, tá? Para a gente poder fazer a continha legal. Você tem uma cenoura, você tem a abobrinha menina, não é italiana, é a abobrinha menina, pode ser italiana, tá? Mas para agora eu fiz a conta na abobrinha menina, tá? E rúcula. A imagem não está muito legal, mas é uma rúcula. Então, nós temos aqui 4 produtos. Quanto de cada? Eu preciso de 50 unidades por semana para entregar na cooperativa, para eu levar. Vou supor que na entrega, quando eu entregar para a cooperativa, eu não vou perder nada, tá? A cooperativa não vai perder lá no meio do desembarque, tá? É 50 unidades, tá? Eu vou entregar, eles vão usar essas 50 unidades. Então, a minha meta é essa. Tem uma meta de produzir 4 produtos, esses 4 produtos, eu estou mostrando, 50 unidades. Aí eu vou ter que começar a pensar um pouco na cultura. Aí eu vou ter que voltar um pouquinho para dentro da porteira e começar a pensar como funciona a cultura que eu vou assumir o compromisso de produzir. Olha só, essa tabela aqui, ela vem com algumas informações, eu vou explicar as informações e depois vou explicar como é que a gente usa as informações. Essas informações são importantíssimas para eu poder fazer a conta de quanto eu vou ter que plantar por semana e quanto de área eu vou precisar. Porque se eu fizer a conta e eu tiver uma quantidade de área necessária e eu não tenho essa área na minha propriedade, no meu sítio, na minha fazenda, você vai faltar, você não vai conseguir produzir. E se eu esquecer de plantar, ou eu plantar menos do que a quantidade que eu tinha que plantar no período que a gente vai ver agora, eu também não vou entregar o produto. A produção não faz mágica. O produto é biologia. Ele tem um tempo de crescimento, ele tem um tempo de formação e de colheita, etc. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os 4 produtos. Aqui, alface lisa, cenoura, rúcula e abobrinha menina. Tá? Eu coloquei esse tempo aqui e eu diferenciei por fases da cultura, para a gente poder fazer a conta mais ajustadinha. A primeira fase é a fase de bandeja. Olha aqui, gente. Bandeja, alface lisa, 21 dias de bandeja. Ah, Ricardo, o meu ficar menos tempo, eu ficar mais. Gente, eu nem me preocupei muito
com o período. O que me interessa é a conta. A conta ela serve com 21 dias, com 28 dias, não tem problema. O que é importante é que, se tua cultura tem um tempo que vai ser semeada numa bandeja e depois transplantada no campo, eu preciso colocar o tempo aqui. Isso vai interferir muito na minha área de produção. Afinal, nesse exemplo, eu vou ficar aí 3 semanas com uma cultura crescendo, não me ocupando área nenhuma. Isso é importante, tá? Alface lisa. Então, aqui eu tenho 21 dias. Eu tenho um tempo de desenvolvimento depois de plantado 14 dias. É mais do que isso, mas eu coloquei esses números para o número ficar redondo para a gente ver direitinho lá na frente. Então, você tem aqui um tempo de desenvolvimento depois de transplantado mais 14 dias nesse exemplo. Depois de 14 dias eu começo a colher e eu colho por uma semana. Como assim, Ricardo? Você arranca a planta e fica colhendo uma semana? Não. O canteiro, a área que eu vou plantar, vou colhendo ao longo de uma semana. Lembra que eu falei para você, de terça-feira o pedido é maior? Então, terça-feira eu pego mais alface. Quarta-feira é menor, então eu não vou colher tanta alface. E vai ao longo da semana. Na minha conta, com um pedido de 50 unidades por semana, eu vou colher esses 50 unidades. Eu preciso colher até um pouco mais, porque tem a perda, que eu vou contar daqui a pouquinho, numa área X, ao longo de uma semana, que esse é o período de colheita. Tá? O total de campo, isto é, o tempo que vai ocupar o campo, é de 21 dias. Que é essa soma aqui, essa mais esse. Tá? E o ciclo total da cultura, a somatória dos dois, aqui, ó, desse, mais esse, mais esse, ou esse, mais esse, dá 42 dias. Ricardo, a alface é rápido, hein? Considere. Tá? Eu coloquei ele semanalmente para ficar bonitinho, para a gente poder fazer uma conta legal, mas colocando o número certo. E outra, varia muito com a época do ano. Alface no inverno demora mais de 60 dias para produzir, no verão é menos. Você tem questão de clima, de solo, de manejo. Tem manejo também, tem manejo também. Por isso, faço questão de deixar claro, esses números são fictícios, pode ser até igual de alguém, mas são números fictícios, são exemplos para que o produtor veja na sua propriedade, na sua área, qual é de fato o ciclo de vida da cultura, o ciclo de produção. E o escalonamento, isto é, o escalonamento entre canteiros, isto é, o intervalo entre um canteiro e outro é de 7 dias. Por que 7 dias? Porque se eu der um escalonamento menor, se me atrasar alguns dias a produção, ou se demorar um pouquinho mais para produzir, eu não vou ter área de produção. Então, eu dou escalonamento ao mesmo tempo do período de entrega de uma semana, com exceção de um item que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá? Espaçamento. Se não me engano, espaçamento da alface ocupa 0,09 metros quadrados. É importantíssimo esse número, para as outras culturas também. Tá? A produtividade, nesse espaçamento, eu tenho um pé de alface, então eu tenho uma planta, tá? Uma unidade é igual a uma planta. Eu planto uma planta, eu não planto em metro quadrado, ela me ocupa 0,09. Minha unidade de produção é a planta, que é a unidade, e vem um número muito importante, que é o rendimento. Esse rendimento eu padronizei para todos, para não ter muita confusão nos cálculos, mas o rendimento significa o seguinte: a cada 10 pés de alface colhido, quais são os que eu tenho que ter de qualidade para entregar no varejo? Quantos? 8. No caso aqui é 8. Significa que cada 10 pés de alface, 8 são bons. 2 eu não vou ter a qualidade que eu preciso. Ricardo, é muito. Bem, prefeito de conta. É pouco, eu perco 50%. Então, cuidado, veja aí. Vamos falar com o técnico, vamos buscar alternativas de produção. Às vezes a variedade não está legal, às vezes o manejo não está legal. Mas, de fato, existe um rendimento. Cada 100 pés de alface eu tenho aí 80 de qualidade. A cada 10 eu tenho 8 com qualidade satisfatória e 2 não me dá qualidade. E esse número é importante, porque eu vou ter que plantar um pouco a mais para colher os 50. E aí nós vamos fazer a conta. Eu pus um outro produto aqui, eu vou ter que passar cada produto, porque são tipos de produtos diferentes, e para a gente entender a lógica da conta. A cenoura, ela diferencia em termos de tipo de colheita, de plantio e de colheita da alface, por algumas razões. A primeira, não tem tempo de bandeja. Pelo amor de Deus, não me planta cenoura em bandeja, não me transplante, vai dar problema. Você, no máximo, planta direto e faz o desbaste.
Mas isso é uma questão técnica, e eu brigo aí com vocês, aí, com os agrônomos, aí vocês se viram. Não planta em bandeja, não considero zero de tempo de bandeja. Desenvolvimento, 84 dias. Eu colho, ao dar 84 dias, eu vou passar 14 dias colhendo, isso é 2 semanas. Então, meu canteiro eu vou colhendo ao longo de 2 semanas, até para escolher uma região que produziu mais, por questão de solo, de água, etc. e tal. Eu posso esticar o período de colheita. Então, o período de colheita é de 14, total de campo é 98 dias. 98 dias é o ciclo também, tá? Todo ciclo é feito no campo. E escalonamento de 7 dias. Ricardo, mas vai ficar 14 dias. Mas para efeito de colheita, efeito de conta, escalonamento é 7 dias. Isso é importantíssimo, essa data de escalonamento. Tá? O espaçamento é de 0,2 metros quadrados. A produtividade de 4 quilos por metro quadrado. Ah, não é 4 plantas? Não. É por metro quadrado. Essa é a mensuração que eu faço para cenoura. Algumas culturas é por metro quadrado e outras culturas é por unidade. No caso da alface, é unidade. No caso da cenoura, é quilos por metro quadrado. Então, o plantio eu tenho que considerar por metro quadrado, a unidade de produção é quilo, e meu rendimento também vai ser de 80%. Eu vou fazer isso de todos, tá? Eu nem vou mais repetir, mas isso eu vou usar lá na conta, lá na frente, tá? Rúcula. Rúcula eu também faço plantio direto, o desenvolvimento é de 35 dias, já colhi com menos, gente, já colhi bastante com menos, colhi com 20 já, tá? Mas para efeito de conta aqui, 35 dias, daí eu começo a colher, eu consigo fazer a duração da colheita 7 dias, o tempo total do campo é de 42 dias, o ciclo é de 42, similar ao tipo da alface. A diferença é que eu colho só 7 dias. E eu não colho por quilo, vocês vão ver que eu colho por maço. Mas vamos continuar aqui. Escalonamento de 7 dias. O espaçamento é de 0,2. Produtividade é 1,2 maços por metro quadrado. Quadrado, maço. E o rendimento é de 80. Tá? Vamos continuar aqui. A abobrinha menina. Eu não planto em bandeja, eu vou plantar direto. Ah, Ricardo, mas tem algumas culturas que, por exemplo, o pepino japonês que eu faço, enxertia, inclusive, não, tudo bem. Estou falando da abobrinha menina, você planta direto, você tem desenvolvimento de 70 dias, tá? O tempo de colheita é 42 dias, lembra? Eu não arranco a planta, eu vou pegando fruto. Se eu pego o fruto, eu vou ter outros frutos depois. Lembra que brócolis também, couve também, não é fruto. Então, é característica de uma planta que eu tenho colheitas continuadas. Então, eu tenho 42 dias de colheitas continuadas, tá? O campo total é 112 e o ciclo é 112. O escalonamento é 35, porque eu tenho um período muito grande de colheita. Então, eu tenho 35 dias para trocar a área de produção, para eu me preocupar com essa área de produção, que daí nós vamos fazer a conta com esse número, depois vocês vão entender mais fácil. Explicar assim, esse é um indicador que, inclusive, a gente usa para a produção. Mas, normalmente, é 7, tá? Para colheitas que eu faço continuadamente, eu tenho que aumentar o tempo de escalonamento. O espaçamento é de 5 metros quadrados cada planta, a produtividade é de 5 quilos por planta. A da produtividade está alta, não tem problema, gente. Não vamos entrar no mérito, tá? Plantas por quilo, meu rendimento é de 80%. Gente, agora eu estou com a ferramenta na mão. Agora eu vou ter que usar a ferramenta na mão. Como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer uma conta. Ah, é complicado fazer essa conta. Olha, gente, pode ser complicado, pode ser que precisem de ajuda, mas eu preciso fazer essa conta. Essa conta vai diminuir meu risco de perder produção, ou de sobrar produção, que também é perder produção. Eu posso perder não tendo a produção quando a pessoa quer comprar de você, então eu deixei de ganhar, e jogar fora a produção boa. Gente, quantas histórias a gente vê de produtores jogando do lixo produtos bons porque não tem mercado. E quando não tem mercado, por quê? Porque aquele mercado que eu entrego não foi capaz de absorver minha produção. Isso daí, gente, dá muita dó, é um desperdício muito grande. Então, vamos pensar, por mais que eu tenha muita dificuldade nessa matemática, corra atrás de parceiros para te ajudar a estruturar esse plano de produção, porque através do plano de produção você diminui sua perda, você deixa mais ajustadinho com o mercado. Vamos lá, olha só, gente, que interessante. Lembra que eu falei para vocês que era 50 unidades? Olha aqui, alface lisa, 50. Cenoura, 50.
rúcula 50, abobrinha 50. Só que dessa vez eu coloquei já de verdade, né, a unidade, a porção correta, que seria 50 unidades cabeças de alface, 50 quilos de cenoura, lembrando que é naquela qualidade que a gente combinou, tá? Rúcula é 50 maços e abobrinha é 50 quilos. Quando? Qual é o período? 7 dias. A cada 7 dias eu tenho que entregar essas quantidades. Lembro do rendimento, 80%. Eu sempre tenho que botar na minha cabeça. Se eu plantar 100 pés de alface, eu não vou colher 100 pés de alface. Eu vou colher um pouco menos. Por quê? Porque alguém vai pisar em cima, a mulher vai pegar para comer, fazer almoço. Não interessa o motivo. Interessa que é muito raro ter 100%. Não vamos plantar 100 para colher 100. Vamos plantar 100, vamos colher 8. Então, a gente tem que plantar 100, colher 80. Então, a gente tem que plantar um pouquinho a mais. Tá? A produtividade aqui é quanto por unidade de área. Então, assim, unidade de plantio, desculpa, unidade de plantio. Ó, uma planta que eu planto, eu colho uma, com rendimento de 80%. Eu colho 4 quilos, ó, 4 quilos por colheita. Eu colho 1,2 maços, no caso, por colheita é metro quadrado, tá? É 1,2 por metro quadrado e 5. Eu puxei tudo daqui, tá? Isso aí eu não mudei nada, tá? Eu só estou trazendo para cá, ok? Tempo de campo. Lembra que eu separei o tempo de campo? Isso aqui vai ser importantíssimo. 21 dias, 112 dias. E tempo de colheita é o tempo que eu vou ficar colhendo a cultura. Isto, ela vai ficar em campo, tá? E eu vou ficar colhendo. E o famoso escalonamento, que é um indicador de rotação de cultura para eu poder mensurar quantidade diária. Então, vamos lá, gente. Aí vem a conta. Aí vocês vão falar assim, ai, vou ficar louco com isso. Ela é uma conta matemática, é uma conta que só envolve multiplicação e divisão, mas ela tem uma lógica de produção, uma lógica de cálculo. Para a gente saber quanto a gente tem que plantar, eu vou considerar minha demanda, minha porção aqui, ó, meu D, e vou dividir por outra conta. Qual é a conta? Então, eu vou pegar o D e vou dividir pela minha produtividade, que multiplica pelo rendimento. Isso aqui é uma conta. Aqui, ó. Então, ó, meu D eu vou dividir por o quê? Vou dividir por outra conta. Qual é a conta? A primeira conta que eu vou fazer é isso, que é a produtividade, vezes isso, que é o rendimento. Pronto. Guardo, faz que nem receita. Deixo do lado esse número. Vou pegar o tempo de colheita e vou dividir pelo período de colheita que eu vou ter que fazer, de entrega, né? Que é 7 dias. Olha só, vamos fazer a conta junta aqui da alface. Vou começar dos mais simples aqui. Aqui, ó. Alface. Tempo de colheita, o tempo que eu vou ficar colhendo, 7 dias. E o período de colheita que eu vou ter que entregar, 7 dias. Esse por esse dá 1, certo? Eu guardo esse 1 aqui. 1 vezes 80% dá 0,8. Significa que, daí eu vou ter que dividir esse número, 0,8, tem que dividir por 1, que é igual a 0,8. Aí, já tem um número aqui, 0,8. Eu vou pegar os 50, eu comecei de trás para frente para ficar mais fácil, ó. 50 dividido por 0,8 vai dar o quê? 63. 63 o quê? Quanto eu tenho que plantar? Eu tenho que plantar 73 cabeças para plantar 63 unidades para eu colher 50 por semana. Sério, sério. Eu vou repetir. Eu vou ter que plantar 63, tem que botar na célula 63, para, nessa conta, colher 50, que é o que eu vou entregar. Considerando o rendimento, considerando o período de colheita, considerando o tempo de colheita, essas coisas. Tá? Perfeito. No caso da cenoura, eu vou fazer a mesma coisa. Olha aqui, ó. Tempo de colheita, 14 dias, dividido pelo meu período de colheita, que é 7, 2. 4 vezes 0,80. Não lembro da conta, vai dar um número aqui. Dividido por 2, eu vou ter um número
esse número 50 dividido por esse número vai dar 31. Significa o seguinte, significa que eu vou ter que plantar 31 unidades de plantio. Olha aqui as unidades de plantio, gente. Vou voltar aqui. Olha as unidades de plantio aqui, ó. Aqui, ó. 63 plantas. O que que é aqui, ó? Metro quadrado. Vamos lá. Opa. Metro quadrado. 31 metros quadrados. Eu vou ter que plantar para quê? Para colher 50 quilos. Ficou louco. Sério, sério. Para eu colher a unidade de plantio é metro quadrado. No caso da alface, é a própria planta. Eu tenho que plantar 63. 63. Bercinhos ali, tudo com as alfacezinhas bonitas ali, nas células, começando pela bandeja, obviamente, para colher 50. No caso da alface, eu tenho que plantar 31 metros. No caso da cenoura, eu tenho que plantar 31 metros. Olha aqui, ó, 31 metros. Já é metro quadrado, porque a unidade de plantio é metro quadrado, para colher 50 quilos. Ricardo, e rúcula? Rúcula é a mesma lógica. Aqui é uma, aqui vai dar um número, esses dois vão dar outro número, esse dividido por esse número dá 52. 52 o quê? Também metro quadrado. Vamos voltar lá, ó? Eu vou voltar lá, ó. Unidade de plantio da cenoura é metro quadrado e da rúcula também é metro quadrado. Então, eu vou ter que plantar 52 metros quadrados de rúcula para eu colher quanto? 50 maços. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Depois eu vou deixar... Eu vi que a moderadora pediu a apresentação. Depois eu vou enviar para ela. Ela disponibiliza aí para o grupo e vocês do Conexão. Pode ficar tranquilo. Mas, como eu disse, são exemplos, não é para vocês usarem no dia a dia. Esses números aí, propositadamente, não são perfeitos, porque cada sítio, cada situação tem um período certo. Isso precisa de saber, né? Quanto que na minha terra eu consigo produzir rapidinho, na minha é mais demorado porque é mais frio, é uma baixada, etc. Tá? Vamos continuar aqui. Abobrinha, preciso de 50 quilos. Fazendo a conta, olha, 42 dias de colheita, divide pela minha colheita semanal, dividido por 7. Meu rendimento aqui, esses dois dão um número, 50 dividido por esse número aqui, vai dar 75 o quê? Metros quadrados? Não, 75 plantas. Olha aqui, ó. Plantas que nem alface. Tá vendo que eu escolhi de propósito? Para vocês terem um tipo de cada. São tipos de culturas diferentes. Vocês vão ver que tem rabanete beterraba, por exemplo, segue a mesma lógica da cenoura. Salsinha segue a mesma coisa que a da rúcula. E assim vai. Alface, escarola, segue a mesma coisa de alface. Brócolis e abobrinha são do mesmo tipo. Ah, mas são da mesma espécie? Não, tem nada a ver. Estou falando em tipologias de colheita, que é importante para a gente fazer as contas, tá? Então, eu preciso plantar 75 plantas. Daí, eu tenho aqui esses dois, aqui ficou claro que é metros quadrados. Eu vou ter que converter agora em área, né? Para saber quanto de área eu vou ter que ter. Se eu vou ter que plantar 62 plantas e eu tenho uma área de... Cada planta me ocupa 0,09 metros quadrados, fazendo a conta aqui, vai me dar 6 metros quadrados. Se eu tenho 75 plantas de abobrinha menina, e ela me ocupa 5 metros quadrados, esses 5 não é o quilos por planta, tá? É os 5 metros quadrados. Vai dar 375 metros quadrados. Guarda essa informação, então, de plantio. Eu preciso plantar, no período que nós vamos ver daqui a pouquinho, eu preciso plantar essa quantidade de área. Preciso ter à disposição essa quantidade de área. Lembra, parcela? Eu preciso ter uma parcela de área da minha terra por lote de colheita. Como é que é? É lote. Cada lote de plantio que vai me dar uma colheita para abastecer a quantidade que eu preciso é chamado de lote, tá? E um lote, às vezes, pode até juntar com outro para te atender o mercado. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Deixa eu ver aqui meu tempo, já estou estourando meu tempo, eu vou dar uma agilizada aqui. Para a rotação diária, isto é, o tempo que eu tenho que dar giro de uma área para outra, sair de um canteiro e mudar para outro. Isso é um indicador, tá? É o tempo de campo mais o escalonamento 7 dias, 28. Eu somo, esses daqui fazem a mesma coisa, tá? E daí, o que eu faço? Eu pego esse número aqui e divido
pelo escalonamento. Esse número de escalonamento é muito importante, porque ele vai me dar o total de lotes. Quantos lotes eu vou ter no campo para atender a quantidade que o mercado precisou de mim, com a qualidade, vou ter que plantar mais para ter a quantidade de produção, para me atender a qualidade, obviamente. Qual é o tamanho do lote e qual é o tamanho da área de produção. Vocês entenderam que isso é importante? Se eu multiplicar a quantidade de lotes pela área, que é 6 metros, eu preciso de 24 metros quadrados, aqui preciso de 465 metros quadrados, preciso de 364, preciso de 1.500 metros quadrados. Claro que a abobrinha ocupa muito mais espaço, porque a área, metro quadrado dela é maior. Ah, Ricardo, mas a minha é menor, eu faço em 4 metros quadrados. Não é problema, eu faço em 3. Olha, não vou discutir a questão do espaçamento. Cada um tem o seu, eu tenho o seu método. O que é importante é que existe espaçamento, portanto, existe uma área a ser ocupada. E aí eu vou dar continuidade nos lotes, que é uma coisa bem... deixa eu perguntar aqui, a base está no escalonamento de produção. Eu vou falar agora do escalonamento. Como é que funciona agora, na prática, esses lotes? Alface são 4 lotes. Olha aqui, eu vou plantar agora, em julho. Julho agora? Julho. Estamos gravando hoje, dia 25, né? Eu vou começar meu planejamento de produção. Vou plantar na bandeja dia 1/7. Ele vai para o campo dia 27/7. Preciso ter isso anotado, viu, gente? Senão eu esqueço. Eu esqueço. Isso é importantíssimo. Além de observar a planta, obviamente, você pode ter um dia mais, um dia menos. Isso. Também não vamos nos matar por isso. Mas você precisa ter uma sinalização, alguma coisa apitando para você, um alarminho. Ó, pô, hoje é o dia de eu pôr o alface lisa do lote 1, a bandeja da alface lisa do lote 1 no campo. Daí eu vou colher dia 12/8 e vou terminar a colheita no dia 19/8. Na semana seguinte, vou plantar semanalmente aqui, ó. Escalonamento, semanalmente, 7 dias eu vou plantar o outro lote. E assim vai, tá? Olha que interessante quando eu chegar aqui, ó. Terminando aqui, ó. Dia 22. Quando eu for para o campo no dia 19, eu terminei a colheita dessa área. Entendeu? Ricardo, eu preciso de uns dias a mais para preparar o solo. Tudo bem. Existe a possibilidade de você se atrasar um pouquinho. Eu não vou morrer por isso. Na abobrinha, vocês vão ver que tem um tempo maior até por conta do tipo de colheita. Então, olha só. Significa que eu vou ter meu talhão de produção, 4 áreas destinadas à alface lisa, cada um de um lote, para atender o meu mercado. Não é um lote só, são 4. Vou rotacionar a área só depois de 4 lotes. Quando der 4 lotes, quando entrar para o lote 5, ele vai ser o lote 1 do segundo grupamento de lotes. Tá? Cenoura. Cenoura, que loucura, cenoura. Cenoura tem 15 lotes. Eu começo plantando no dia 1, não tem plantio de bandeja. Tem o início da colheita e o final da colheita. Tudo com base naquelas informações que a gente fez. Aí vai para outra, vai para outra, vai para outra, chega aqui embaixo. Olha o que acontece. Quando eu terminar a colheita no dia 7 de outubro de 2020, eu vou estar tendo que precisar da área dia 7/10/2020. Significa que entre esse daqui e esse aqui, eu vou ter 15 áreas calculadas de cenoura. Ricardo, tem um problema técnico, porque eu vou ter cenouras de várias fases, alface de várias fases. Os insetos podem migrar. Sim, tome cuidado, me faça isso no mesmo local, intercale com outras culturas. Alface de um lado, depois coloca cenoura, tem que ficar bem, a diversidade tem que estar rolando, não pode fazer assim, vou pegar uma área só de cenoura e plantar uma pequenininha, uma grandinha, aí o inseto vem e faz a festa, porque daí ele vai ter um banquete. Tem que oh meu Deus, tem que diversificar, escalonar a produção entre as culturas na área, para exatamente você não ter problema de pragas e doenças. Por isso, vocês entenderam que são 4 culturas. Imagine você pegar 20 culturas para fazer isso. Vai ficar louco. Fica louco. Não funciona. Você pira o cabeção, como diz aí meu filho, fala, pira o cabeção. Rúcula, são 7 lotes, mesma coisa, ó.
planto um, início da colheita, fim da colheita. Quando termina essa daqui, eu estou plantando o último lote. Então, eu tenho 4 lotes, 7 lotes na minha área de produção. Putz, que legal! Com isso, vocês vão ver que eu vou fazer a conta da área total. Então, quando você tiver com giro já acontecendo, já tiver com a programação funcionando, o que nós vamos ver? Nós vamos ver no teu sítio 4 lotes de alface sempre, vocês vão ver 15 lotes de cenoura, vocês vão ver 7 lotes de rúcula e, no final, a abobrinha menina, vocês vão ver 4 lotes. E aí tem uma diferença por conta da colheita. Eu vou abrir um parênteses para te explicar isso, mas eu vou considerar que eu não consegui explicar, porque requer mais um tempo para explicar para vocês, e esse tempo eu não vou ter mais. Só para vocês entenderem um pouco o que aconteceu. No campo, eu começo dia 1/7, início da colheita e termino a colheita dia 21. Porém, vocês vão ver que o próximo lote é dia 14/10 e não dia 21/10. Por que tem essa diferença? Claro que quando eu vier desse lote, eu vou estar com essa área livre já de tamanho. Porque acontece o seguinte, culturas no qual eu tenho colheita contínua, eu vou mostrar aqui um desenho só para vocês entenderem, eu não colho alface, eu colhi já, acabou. Ranquei a cenoura, acabou. Ranquei um maço de cenoura, acabou. De rúcula, acabou, não tem mais. Abobrinha, couve, brócolis, não é assim. O que acontece? Eu começo a produzir, principalmente frutas, tá? Eu tenho aqui a produção zero, né? Eu estou zerada. Aí eu começo a fazer a colheita. Eu colho tudo de uma vez? Não, eu começo a colher um pouquinho, depois vai aumentando, chega no pico de produção e depois, ó, cai. O segundo lote começa a subir aqui, parece aquelas curvas do Covid, sabe? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, daí vem no pico e cai, e assim vai. O que acontece? Minha produção de pico, ela em tese, tá? Aqui o meu desenho tá ruim. Ela é a produção máxima que eu tenho por semana. Só que conforme eu estou caindo a produção, iniciando a outra produção, a somatória desta com esta vai me dar a produção que eu preciso para atender o mercado. Entendeu? Então, assim, normalmente, 2 lotes, eles são a colheita necessária para atender o mercado. Mas, Ricardo, você falou para mim que o lote tinha que produzir tudo. Na média, sim, mas você não produz tudo, na média. Você produz um pouquinho no começo, no meio você produz um pico de produção e no final tem pouquinho. Então, vocês vão ver que as curvas elas vão se cruzando e esse cruzamento permite que eu tenha o comecinho da produção aqui, somado com o final da produção do outro, me dá a produção que eu preciso, tá? Com qualidade. Tá? Então, isso daí é uma dica, é algo que eu vou ter que, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? E para concluir, eu já estou com o tempo, não sei se estou com o tempo estourado, a minha moderadora ainda não brigou comigo, mas enfim, estamos terminando, tá? Vamos lá. Eu só terei produção regular quando todos os lotes estiverem em produção. Isso eu já falei. Quando eu tiver uma imagem no sítio lá, na minha propriedade, os 4 lotes de um, 5 do outro, 7 do outro, 3 do outro, 4 do outro, aí que eu estou com a produção regular. Aí eu tenho certeza que a minha meta deve estar sido atingida, desde que, obviamente, eu não tenho um problema de geada, um problema de falta d'água, quebrou a bomba, ficou aí 3 dias na secura. Vocês sabem que isso acontece. Tá? Assim, pensando na situação. Eu estou minimizando o risco, senão vai acabar o risco. Tá? Eu já estou concluindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, já posso escrever no chat, que daí eu já vou vendo, porque demora para chegar as perguntas para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos perguntando para a gente trocar ideia. Tá? No exemplo de 50 unidades das 4 culturas, eu precisarei aproximadamente 2.500 metros quadrados. Somelada é um pouquinho menos que isso, mas enfim, preciso de 2.500 metros de área cultivada. Ricardo, mas não tem essa área, então sua cota, você pegou exagerada a cota. Ricardo, é pouco. Então pega uma cota maior se você tem condições de atuar. Lembrando que a cota maior não é mais produto, senão você se perde. Tome cuidado com isso. Trabalhe com a quantidade adequada e com a quantidade de produtos, né? Adequada para você administrar. É importante, vocês viram que tudo isso é número, tem que anotar data, tudo bonitinho. Senão a gente se perde, gente. Viu? É um negócio. A produção rural é um negócio
E mesmo que você tenha a biologia das plantas envolvidas, a gente tem que minimizar os riscos. Com certeza, eu dou a certeza que os números não vão ser sempre 100%, mas com certeza, eu posso dar certeza que eles vão estar no caminho certo. Entendeu? Ah, Ricardo, mas deu errado para lá, saiu um pouco fora da curva. Normal acontecer. Agora, se você não fizer o planejamento, não anotar tudo direito, sabe o que acontece? A chance de você marcar gol contra é muito grande. É minimizar os riscos, tá, gente? Quando você fizer o planejamento de cultivo, de plantio, tem que ficar atenção, no mínimo atenção no verão e no inverno. Aqui no Sudeste você tem, não vou dizer na minha terra aqui, Piracicaba que aqui é quente direto, né? Mas tem regiões do Citron Verde de São Paulo, por exemplo, você tem um verão quente e um inverno mais fresco. Isso interfere, inclusive, nos cultivares, nas variedades de plantio. Então, vamos ficar atentos, no mínimo, a esses dois períodos, tá? Tem locais que você consegue, inclusive, dimensionar melhor com base em disponibilidade de água para algumas culturas. Frutas é muito isso, água, etc. E tal. Luminosidade, quantidade de luz. Tem culturas que precisam de uma quantidade de horas de luz X para ela poder florescer. Café, por exemplo, é isso. Não estamos falando, né? O seca, café não, café precisa de seca. Tem culturas que precisam de luz, tem culturas que precisam de falta de água para poder estimular a florada, e assim vai, tá? Atenção ao seu rendimento de produção. Isso é importante, pode variar conforme a cultura, solo e principalmente manejo. Tomar cuidado. Ah, Ricardo, eu estou mudando, convertendo para orgânico, eu estou com ainda dificuldade de produção. Põe um rendimento menor, não tem problema. Não tem problema. O importante é que você colocando um rendimento menor, você vai plantar mais, e esse a mais vai poder te entregar aquilo que você se comprometeu. Lembra? Teu cliente, que é o varejo, que atendeu o consumidor. Já pensou o consumidor chegar aí e a gôndola está vazia? Ele não volta mais? Ele não volta mais? Deixa eu ver, tá vendo aqui? Eu perdi. Tá. A Thaís me fez uma pergunta que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho. Se todos atenderem às cotas de participação de venda, o sucesso comercial será garantido. Olha só, para eu ter um sucesso nesse planejamento, todos que pegam cota, todos que trabalham na produção para o mercado, têm que trabalhar junto, unido. Não adianta um se comprometer a produzir alface e ele nem plantar na época certa. Putz, aí é certeza que não vai colher na época certa. Ele só vai colher na época certa se ele plantar na época certa. Se ele esquecer, ele passou uma semana e esqueci. Já era. Não vai ter a produção. Entendeu? Isso é um problema. Ainda mais se a gente falar de uma organização de produtores, uma cooperativa. Tá? Esse escalonamento, a Thaís quis lembrar, não é só para varejo. Às vezes, para feira eu tenho que ter. Você sabe que seu consumidor de feira quer alface toda semana, cenoura toda semana. Aquele teu consumidor de 10 anos que vai na banquinha comprar a cenoura do seu José, ele quer toda semana ele come. Olha, pensando numa feira semanal, ele vai lá para pegar a cenourinha dele. Já pensou você esquecer de plantar e daí não ter cenoura? O que você vai ter que fazer? Vai ter que correr atrás de cenoura. E não é a tua cenoura, é cenoura de outro. Imagine com produção orgânica, que você não dá para você ficar correndo, é muito mais difícil, porque não tem produção orgânica em todo lugar. Então, é um complicômetro muito grande. Lembra do produto convencional? Você pode até correr atrás de um CEAGESP para reabastecer, mas não vai vir com a tua pegada. Você tem que gastar mais, porque o CEAGESP vai te cobrar, não vai te cobrar o custo de produção que você teria. Senão, você não precisa plantar, vai sempre buscar. Então, o CEAGESP produz hortaliças. Não é assim, né, gente? Tá? Eu acho que aqui eu estou finalizando. Eu já toquei um bom tempo, mas eu acho importante eu ter tido essa calma com vocês. Espero que eu tenha tido essa calma para vocês entenderem como funciona o escalonamento de produção, planejamento de produção, entenderem essa brincadeira com as pegadas dos P's, como funciona, e principalmente que vocês adotem isso. Eu vou sair, mas eu não entendi tudo. Calma, vocês vão pegando aos poucos, vocês vão entendendo aos poucos. O que é importante é começar a fazer. Ao começar a fazer, vocês vão perceber que, no mínimo, se você não esquecer da época que você tem que plantar, não vai te faltar o produto. Pode faltar a quantidade, mas o produto não vai faltar. A dica é essa. Sigam. Comecem pelo básico. Vou plantar toda semana, então, para eu ter toda semana a colheita. Eu vou plantar
a quantidade, a área que eu preciso. Eu vou colher toda semana, claro, você precisa colher para vender. Eu vou anotar as coisas certinhas. Só anotar, porque eu esqueço, gente. Eu falo por mim, eu já estou ficando velho, eu já não lembro mais as coisas. Preciso ter alarme para lembrar. Hoje tem que apitar para mim, plantar, bandeja, lote 2. Putz, esqueci, estava lá no fundo ali, esqueci de plantar. Deixa eu ver se tem alguém que pergunta. Isso daqui já foi, já falei. As perguntas que tinham aqui já foram. A minha moderadora não está pegando no meu pé. Tem um aqui. Como eu faço para entrar em contato com o senhor? Converse com a Thaís da Conexão. Ela chega até mim. Pode ficar tranquilo. E eu não sou senhor, não. Tá? Eu sou novinho. Eu tenho meus 18 anos. Brincadeira, não tenho, não. Sou mais velho. Mas, enfim, pode chamar de você. O Gabriel Bonini perguntou. Fale com a Thaís Lima, ela que está moderando ali, tá? Alguém está falando das fórmulas são muito boas, são fórmulas matemáticas, é um problema para a gente sabe que matemática às vezes não entra na cabeça da gente, mas não tem jeito. É a mesma coisa que não saber matemática mexer com dinheiro. Você vai perder dinheiro. Tem que saber matemática também, tá? Pronto. Gente, eu acho que eu já dei o tempo. É ruim falar sozinho, a gente não sabe, o pessoal está ouvindo direito. Desculpa se eu falei muita coisa rápida ou eu comi uma palavra. Eu quero agradecer do coração o IBS e a Conexão Mata Atlântica por essa oportunidade. E, se possível, a gente volta com os temas. É muito legal poder passar para vocês alguns conceitos, algumas ideias, algumas dicas para que a gente produza melhor e venda melhor. Eu sei que a gente precisa vender, tá? Eu agradeço, Thaís, obrigado, e não todo mundo está assistindo aqui, tem bastante gente aqui assistindo, muito legal. Agradeço a todos vocês, tenham uma excelente noite para quem está assistindo ao vivo, quem pegar a gravação sabe que foi gravado à noite, e até a próxima, Deus quiser. Um grande abraço a todos, deixa eu sair daqui, uma boa noite a todos, então, e com muita saúde para todos, que nós estamos no período aí ainda difícil, mas vamos passar, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite e muito obrigado, viu?